O meu nome é Andrea Kogan, além de ser coordenadora do nosso maravilhoso grupo de pesquisa, eu sou assistente acadêmica do Labo. Então, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E, antes de passar a palavra para a Cris, nossa coordenadora, para apresentar nosso grupo, eu gostaria de dizer que hoje é um dia muito especial, né, por estarem todos vocês aqui, e pelo início, na realidade, a nossa parceria com o Ed René já vem de tempos, ele foi o primeiro palestrante do Labo que a gente chamou, quando a gente abriu o laboratório na primeira semana de 2019, Ed. Então, é uma parceria de sempre, que agora oficializada em 3 encontros presenciais sobre espiritualidade com diferentes temas. Então, Ed, te agradeço demais por estar aqui. E aproveito para agradecer todo mundo que está nos ajudando a realizar este evento. Além das meninas, Lourdes, Regiane, Kelma, também nossas pesquisadoras que estão lá fora, queria agradecer a dona Fernanda Kivitz, minha parceira de todas essas semanas de organização de evento. E falar que o nosso evento hoje também vai ter, a grande parte dele, um bate-bola. Perguntas de vocês e reflexões. Como a gente vai fazer isso? Via Instagram. Quem ainda não segue o Labo, por favor, Labo PUC-SP no Instagram, e mandem perguntas via DM, que aí a gente vai pegar e vai fazer as reflexões para o Ed e para o nosso grupo de pesquisa que está aqui presente. Muito obrigada. Cris, por favor. Olá, boa noite a todos. Com muito prazer, eu estou aqui, né, representando, junto com a Andrea, né, a coordenação desse grupo, representando esse grupo de morte e pós-morte. Nós estamos extremamente agradecidos por essa parceria, pelo convite do Ed René, para a gente estar aqui debatendo um tema que, para nós, é muito interessante, pois é o que a gente faz há muito tempo. Estudar essas coisas bacanas sobre morte, pós-morte, né? Coisa que a gente gosta de falar, né? Então, eu estou aqui para contar um pouquinho, antes de apresentar minhas colegas que vão debater, um pouquinho como é que a gente surgiu, né, com um grupo de pesquisa no Labo, que tipo de conhecimento é esse que a gente poderia oferecer sobre morte e pós-morte. A ideia da Andrea, né, junto comigo, era continuar as nossas pesquisas num primeiro momento, pois a gente tinha necessidade de material, tinha necessidade de conhecer o tema, precisava de espaço para falar, pesquisar, desenvolver, perguntar, né? A gente queria muito ter um lugar onde a gente pudesse deixar que a morte falasse um pouco. Sim, nós éramos interessadas nesse tema, né, Andréa? Então, só que, surpreendentemente, quando houve o espaço, né, para o grupo de pesquisas, para os grupos de pesquisa se formarem, e a gente fez essa proposta, né, o famoso grupo do encosto é o nosso, esse é o apelido que a gente tem, né? Então, a gente é um apelidinho super simpático, mas a gente descobriu que tinha bastante gente também interessada no mesmo tema. Então, o convite do Ed René para a gente discutir sobre morte e espiritualidade veio assim como uma graça, né? Uma ideia esplêndida, porque se há 2 coisas que traz o mistério, né, e que a gente não dá conta, é a espiritualidade e a morte, né? Então, de certa forma, a gente está aqui para contribuir com esse debate, falando muito sobre como nós desenvolvemos a nossa pesquisa. O grupo de morte e pós-morte não é um grupo de amparo, né? Embora tenham muitos que trabalham, eu, inclusive, assistindo, acompanhando, né, os enlutados. Não é um grupo onde a gente ofereça esse serviço. Ele é um grupo de pesquisa. Ele é muito interessado em tudo que nós, humanos, diante da morte, produzimos. Todas as narrativas daquilo que a gente não tem certeza, que é o desconhecido do que vem antes
e do que virá depois. Por incrível que pareça, Mircea Eliade dizia que essa era a definição do homem religioso, né? Aquele que sabia que existia um antes e que haverá um depois. Mas nós estamos preocupados com como é que a gente pensa esse antes, esse depois, hoje, vivos, né? Por isso, o nosso grupo ele é formado por diversas áreas do pensamento científico. Ele é formado por pessoas que vêm do direito, da psicologia, né, da geografia, da literatura, acho que historiadores, e eles também contemplam, né, o nosso material de pesquisa, pois também nós lemos tudo que se produz em termos científicos, mas também em termos de arte, em termos de literatura, em termos de história, em termos de antropologia, sociologia, psicologia, psiquiatria. A gente chega em lugares até diferentes, como experiências anômalas, né? E o que acontece depois de pós-morte. Mas o nosso pós-morte principal é o enlutamento, o luto, que também produz muito. Talvez é o momento onde todos nós vivemos concretamente a experiência da morte, porque a nossa mesma a gente não vai ter como produzir material, mas sobre aquelas, né, que a gente, de certa forma, assistiu, pense, relata e narra, né, as crenças que temos, tudo isso é material de nossa pesquisa. É isso que a gente faz e espera que, com esse material, a gente consiga debater aqui com o Ed, né, hoje. E, para isso, eu conto com a presença de alguns integrantes que estão hoje representando esse grupo, que, para nós, é maravilhoso, é um grupo que produz muito, é um grupo que trabalha bastante, né, isso sempre traz muito conhecimento. Para atender, né, produzir conhecimento é um objetivo do Labo, né? Então, o grupo de pesquisa oferece esse material acessível para todos aqueles que querem ter uma compreensão do mundo, né, instigada aqui pelo que a gente está produzindo de conhecimento. E hoje eu conto aqui para participar desse debate com a psicóloga clínica Camila Ferrari, pós-graduada em Psicologia Junguiana, pelo Instituto Junguiano, né, de Ensino e Pesquisa. A outra Camila, também do grupo, também psicóloga, né, especialista em arte-terapia e psicologia analítica, né, também vai fazer parte, no momento, inclusive, pesquisando, eu esqueci de falar, mas o foco tem sido da Camila também pensar um pouco o envelhecimento, a Camila, a outra, o suicídio, são temas que estão sendo trabalhados. Talvez eu esqueça de todos, mas esse eu lembrei. O Cleiton, outro psicólogo, especialista em psicologia clínica, né? Formação em psicoterapia para pessoas em situação de luto, pelo LELU, aqui da PUC São Paulo, né? Meu parceiro aqui na compreensão do luto, né, Cleiton? A Lígia Ribeiro, ela é geóloga, mestre e doutora em geologia, trabalha como pesquisadora em geociências e tem trazido uma contribuição muito interessante e diferente para o grupo. Tem sido aí uma grande aquisição do grupo, né? Obrigada, Lígia. Nossa querida Luciana Carnial, jornalista, pós-graduada em literatura e crítica literária, escritora. Ela é responsável por provocar a gente com a literatura sobre morte, que cada vez tem crescido mais e que tem sido muito legal debater, principalmente a literatura infantil, né, Luciana? E minha xará querida, né? Maria Cristina Navarra, que é advogada. Eu esqueci de dizer que isso também nos interessa, discussão sobre o direito,
nos princípios éticos que norteiam a questão da morte, a bioética, e às vezes a gente tem uma contribuição muito interessante da Cris Navarra, que é advogada, é graduada em História e é mestranda aqui também do Programa de Ciências da Religião. E aí, Ed, é com eles que a gente vai conversar hoje. Nós vamos conversar com você, por favor. E muito obrigada por nos convidar para esse debate. Obrigado. Olha, da morte eu não tenho medo não, mas de conversar com vocês agora eu fiquei com medo. Gratidão ao Labo, à Fundação São Paulo, à PUC São Paulo, ao grupo de pesquisa, Andréia, Maria Cristina, muito obrigado. E gratidão a vocês que estão aqui hoje para a gente falar sobre a morte, o morrer, a vida. Na verdade, falar sobre a vida. Gratidão ao Pondé, onde ele estiver. Receba o nosso beijo. Pondé vagando por aí em algum lugar. Muito bem. Nós estamos num ambiente acadêmico, mas nós estamos num encontro de espiritualidade. Eu queria convidar você ao silêncio e à reverência. E a um silêncio para a sua oração, para a sua prece, para a sua meditação, para você chegar, para você se centrar, se encontrar. E eu queria sugerir para você que a gente fizesse um silêncio breve, um silêncio suficiente para respirarmos profundamente e expirarmos 3 vezes. Só isso. Feche os seus olhos, inspire profundamente e expire em silêncio. Você percebeu pelo grupo de pesquisa os múltiplos saberes e os atravessamentos que uma conversa sobre a morte, o pós-morte, permite. E eu sou teólogo e sou pastor, então o meu recorte é muito específico. E eu escolhi como porta de entrada para provocar essa nossa conversa os 2 grandes pilares que sustentam o que nós chamamos de mundo ou cultura ocidental. Eu me refiro à filosofia grega e à tradição bíblica. A filosofia grega que afirma a imortalidade da alma e a tradição bíblica que afirma a ressurreição do corpo. Talvez você não saiba, mas imortalidade da alma não é um conceito bíblico. É um conceito grego. A Bíblia não fala de imortalidade da alma. A Bíblia fala de ressurreição. Só ressuscita o que morre. É a filosofia grega que fala de imortalidade da alma. É lá no Fédon que Platão vai escrever sobre Sócrates diante da sua própria morte. Sócrates, diante da morte, é perguntado se ele teme a morte. E por que um sábio, um filósofo, não precisa temer a morte? Então ele vai esclarecer as pessoas e vai dizer que não teme a morte justamente porque a alma é imortal. Isso já nos coloca necessariamente numa discussão muito interessante a respeito de um conceito antropológico. Quem é esse que morre? Quem é esse ser que morre? Quem é esse ser que está diante da morte? Como é que ele se constitui? O que é o ser humano? Então, as 2 tradições, a filosofia grega e a tradição bíblica, têm 2 conceitos completamente diferentes do que é o ser humano, qual é a constituição do ser humano. A filosofia grega, com principalmente as ideias de Platão, o platonismo, vai fazer essa distinção entre o corpo
e a alma. E a alma é isso que, na morte, sobrevive ao corpo. A alma é imortal justamente por isso, porque o corpo morre, acaba, mas a alma permanece. Porque a alma, ela tem parentesco com o mundo inteligível e o corpo com o mundo sensível. Tudo isso é Platão, tá bom? Também Sócrates e Platão. Mundo inteligível, mundo sensível. O mundo do pensamento, da razão e o mundo do corpo, o mundo da matéria. O mundo sensível, o mundo inteligível. A alma está para o mundo inteligível, o mundo ideal, o mundo das ideias, o permanente, o mundo das essências. O corpo está para a forma. Na República é que o Platão vai desenvolver o conceito dele das ideias, a teoria das ideias. O mito da caverna. Dentro da caverna, você está no mundo sensível. Fora da caverna, você está no mundo inteligível. Aqui tem a escuridão, lá fora da caverna tem a luz. Lá é o mundo verdadeiro. Lá é o mundo da essência, é o mundo perene. A alma está para o mundo inteligível, está para fora da caverna, e o corpo está dentro da caverna, está para o mundo sensível. O corpo acaba, a alma não acaba. A morte, dentro dessa visão grega, é justamente a separação da alma em relação ao seu corpo, o desprendimento da alma. A alma se desprende do corpo, e o corpo, inclusive, é tratado dentro do idealismo platônico como a prisão da alma. A alma, ela é impedida de conhecer o mundo real, que é o mundo inteligível. Por quê? Porque o corpo mente para a alma. O corpo interpreta a realidade, essa daqui, e traz para a alma informações equivocadas, informações condicionadas, informações atravessadas pela contingência, pela realidade concreta. Quanto mais desprendida do corpo a alma está, mais próxima da sua plenitude o ser está. Na morte, a alma, então, pende para a sua plenitude, porque ela se desprende da sua prisão, ela sai da sua prisão, ela vai para a sua plenitude. Por isso é que se diz que o peso da alma é o divino. É como se a alma fosse um balão preso no corpo. Aí você solta o balão, para onde ele vai? Ele vai para a perfeição, ele vai para a plenitude, porque se desprendeu do corpo. Então, essa é uma visão grega. O Sócrates, inclusive, na prisão, ele faz referência aos pitagóricos, dizendo que essa alma, que tem parentesco com a essência, não com a forma, essa alma, ela, inclusive, ganha outras formas. Ela reencarna, dando origem a outros seres vivos. Então, quando se pergunta para o sábio, você teme a morte? Ele diz, não posso. Inclusive, para a filosofia, filosofar é aprender a morrer. Eu já acho que... Quem sou eu, né, para fazer contraponto para Sócrates? Mas eu acho que a gente devia aprender a viver. A reflexão sobre a morte é para aprender a viver. Do outro lado, eu colocaria essa tradição bíblica e o seu conceito antropológico. Aqui é que eu acho que tem um segredo e que tem alguma coisa interessante para a gente falar sobre morte. Se no idealismo platônico o ser humano é essa alma que habita temporariamente um corpo e um corpo que limita a potência da alma, na tradição bíblica não existe possibilidade alguma de separação entre a dimensão material e imaterial no ser humano.
No Gênesis se diz que Deus formou o homem do pó da terra, soprou nele fôlego da vida, e ele se tornou alma, alma vivente, nefesh. Então, alma na tradição bíblica não é um elemento, como na tradição grega, alma e corpo. Na tradição bíblica é espírito e corpo. Alma é o quê? É o nome do conjunto. Não é café, leite, canela. Não é isso. Espírito no corpo. Pó da terra, fôlego da vida, isso aqui é alma. E não dá para separar. Os teólogos latino-americanos, inclusive, dizem que corpo sem espírito é defunto. Espírito sem corpo é fantasma. Ser humano é essa unidade indivisível de corpo e espírito. Quando isso aqui se separa, quando isso aqui se rompe, acabou a alma, porque o conjunto foi desfeito, a alma morreu. Está dando para ver a diferença da coisa? Então, a alma não é imortal. O que é a alma? A alma é isso aqui. Alma tem nome. Ed Renekiewicz. Alma tem nome. Andrea Kogan. Espírito não tem nome. Corpo não tem nome. Alma tem nome. Alma tem lugar, tem história. Alma nasce e alma morre. Porque a alma é o conjunto. A alma tem identidade. Enquanto essa unidade chamada ser humano, espírito e corpo indissociáveis, estão na existência, isso aqui tem uma identidade. A morte é essa cisão. Na Bíblia Sagrada se diz que na morte o espírito volta a Deus que o deu e o pó volta à terra. Ok? Só que o pó na terra não é um ser humano. E um espírito sem corpo também não é um ser humano. Por isso é que um dos primeiros documentos da tradição cristã, depois do Novo Testamento, é o Credo Apostólico. E no Credo Apostólico se diz categoricamente: creio na ressurreição do corpo. Creio na ressurreição do corpo. São duas percepções antropológicas completamente diferentes. A esperança da ressurreição, quando o apóstolo Paulo, aí eu estou citando Saulo de Tarso ou Paulo apóstolo. Eu acho muito interessante que a gente cita Platão com um estatuto de conhecimento. Mas a gente cita Saulo de Tarso ou o apóstolo Paulo com um estatuto de religioso. Mas Saulo de Tarso foi talvez um dos maiores e mais extraordinários pensadores que o mundo já conheceu. Que faz a síntese do direito romano, da tradição judaica e da filosofia grega. Então eu estou citando Saulo de Tarso do mesmo jeito que eu estou citando Platão. O Saulo, Paulo, ele vai dizer que nós aguardamos a ressurreição do corpo e um corpo que na ressurreição será revestido de incorruptibilidade e de imortalidade. Então esperamos a ressurreição. Agora eu vou trazer mais 2 ingredientes aqui para a nossa conversa. Estamos chegando aqui no... O que a morte tem a ver com isso e com a gente aqui agora? O extraordinário Kierkegaard. Søren Kierkegaard. Eu aprendi com meu amigo Ricardo Gouveia, que é especialista em Søren Kierkegaard, que eu não sei nem falar o nome dele direito. Esse Søren não é Søren, é péssimo falar Søren Kierkegaard. Mas que o nome do Kierkegaard é Sebastião. Søren é Sebastião. E Kierkegaard é cemitério. O nome dele é Sebastião do Cemitério. Olha que interessante. Bom, fecha parênteses. O Kierkegaard, ele vai interpretar o que nós chamamos do mito da queda, Adão e Eva, comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. O Kierkegaard interpreta o mito da queda como
autoconsciência. É o momento quando esse ser humano, pó da terra e espírito, fôlego de vida, toma consciência da sua ambiguidade, da sua dualidade. Toma consciência da sua divindade parcial, porque ele é fôlego de vida, mas do terror da deterioração e da corrupção e do que acaba, finitude. E o Kierkegaard vai dizer que essa tomada de consciência, de que nós somos abertos para o eterno, para o infinito, porque não acaba, e ao mesmo tempo consumidos para o que apodrece, ou pelo que apodrece, que essa tomada de consciência gera em nós, ou atende pelo nome de angústia. E eu trouxe meu celular só por uma razão, para ler para você um dos parágrafos mais lindos que eu acho da literatura, que é Bernanos, George Bernanos, Diário de um Pároco de Aldeia. Vou ler para você. Nenhum raciocínio no mundo conseguiria provocar a verdadeira tristeza, aquela da alma, ou vencê-la, uma vez que ela tenha penetrado em nós, Deus sabe por qual brecha do ser. O que dizer? Ela não entrou. Essa tristeza não penetrou. Ela estava em nós. Cada vez mais, creio que isso aqui chamamos tristeza, angústia, desespero, como que para nos persuadir de que se trata de certos momentos ou movimentos da alma, é esta alma mesmo. É a alma. Que desde a queda, a condição humana é tal que o ser humano não seria capaz de perceber mais nada nele, nem fora dele, senão na forma de angústia. Não fosse pela vigilante misericórdia de Deus, parece-me que a primeira consciência que tivesse de si mesmo, o homem se desmancharia em poeira. Quem é esse que morre? Na filosofia grega, é um herói que não teme a morte. Na tradição bíblica, é um agonizado, é um agônico. O ser humano é um ser em agonia, agônico, que vive da angústia. Vive da angústia de aspirar o eterno e ter consciência da sua finitude. É isso aí que nós somos. Nós lidamos com isso o tempo inteiro. A gente faz plástica, a gente cheira cocaína, enche a cara, a gente estoura o cartão de crédito, a gente transa, a gente estuda pra caramba e faz diploma e pós-graduação e mestrado, doc, pós-doc. A gente trabalha demais, a gente come, a gente malha. O Pascal chamava isso de divertissement, fugir da angústia. Dá um jeito de enganar a morte, dá um jeito de enganar esse mal-estar que a gente tem. Principalmente quando a gente se depara com a morte de alguém, ou de alguém que a gente ama. Aí vem o nó, vem o vazio. Paul Tillich, outro nome aí para seus registros. Paul Tillich diz que nós vivemos a tensão entre o ser e o não ser. E essa tensão é moral. E a gente vive carregando culpa e tendo medo de uma condenação. Essa angústia é existencial e ele fala da vacuidade e do vazio, da insignificação. Você chegar no fim da vida e não saber por que viveu.
Não sei se tem coisa pior do que o sujeito estar morrendo e não sabe porque viveu. Aliás, o Camus diz isso, né? Que o grande problema da vida e a única questão filosófica é você decidir por que você não se mata. Que sentido tem a sua vida? Por que você continua vivo? E essa angústia é ontológica, diz o Paul Tillich, que a gente vive na contingência do destino, porque a gente sai hoje, e nós temos que chegar em casa. Nós moramos em São Paulo. Não estou gorando ninguém. Mas a gente não sabe se vai chegar em casa. E se você está esperando resultados de exames clínicos, eu não sei que resultados você vai receber. Você não sabe. E por trás dessa contingência, desse destino aí, se esconde a morte, né? Há perigo na esquina. Então a gente vive nessa agonia. A questão é como é que a gente vence a morte, como é que a gente vence a angústia, como é que a gente vence o desespero da finitude, é que eu vou aterrissar, vou tentar. Eu, pessoalmente, acredito que a gente vence com a esperança da ressurreição e com a tradição bíblica, por óbvio. E o meu óbvio é um óbvio não por causa da minha experiência de fé. É porque na minha elaboração eu não consigo abraçar outra ideia, porque a minha pergunta não é se existe alguma coisa em mim que vence a morte. A minha pergunta é se eu venço a morte. E a menos que alguém me fale da ressurreição, ninguém conseguiu me dizer nada que me diga que eu venço a morte. Porque se a minha alma ou o meu espírito se dissolve no mar como uma gota do oceano, é bonito, né? A gente morre, aquilo em nós que sobrevive ao corpo desencarna e volta para a essência divina e se funde, se mistura como uma gota que volta para o oceano e volta para a sua casa. Não, a gota deixou de existir, virou oceano. Então eu não venci a morte, eu sou a gota. Se alguma coisa em mim sobrevive à morte do meu corpo, desencarna e reencarna, o que sobreviveu foi essa alguma coisa, não fui eu. Então eu não venci a morte. A ressurreição me diz que sim, eu venço a morte. Eu. E isso é ao mesmo tempo um caminho de esperança, mas é assustador. Que uma vez que você entrou na existência, você não sai mais dela. Quer dizer, você vai se encontrar do outro lado. Você vai encontrar com você mesmo, com outro corpo, incorruptível e imortal. Você vai se encontrar lá. Isso é a ressurreição. É a sobrevivência, na linguagem de Heidegger, né, do ente, não do ser. O Heidegger vai falar disso, né, o ser, a cavalice e o mimoso. O mimoso é cavalo porque ele participa da cavalice ou da cavalidade. Então, o Ed é um ser humano porque participa da ser-humanidade. Então, a ressurreição é a sobrevivência não da cavalidade nem da cavalice. A ressurreição é a sobrevivência do Ed René. E isso é assustador. E é isso que me devolve para a minha existência aqui concreta com absoluto senso de responsabilidade. Esperança e responsabilidade. Quem sou eu hoje, uma vez que eu sou para sempre? Termino citando novamente Saulo de Tarso. O nosso homem exterior se corrompe de dia em dia, e o nosso homem interior se renova de dia em dia. O que Saulo está dizendo é que o corpo tende ao pó.
mas o espírito não. O caminho da espiritualidade é fazer-se pessoa na contingência, para encontrar um novo corpo lá na frente. A pergunta que eu deixo para vocês é: quem é você? Quem é o você? Quem é o você? Que vai se encontrar com você mesmo. Para receber um corpo incorruptível e imortal. A tradição cristã diz que Jesus foi o primeiro ser humano que fez esse caminho. Foi o ser humano que morreu e ressuscitou para não mais morrer. A ressurreição não é ressuscitação de cadáver. É vitória sobre a morte. Então Jesus foi o primeiro que fez essa viagem. Morreu e ressuscitou com um corpo incorruptível e imortal. Que mistério é esse? Então, esse é o caminho por onde eu vou. Ou eu vou para o nada, ou eu vou para isso. Então, a minha pergunta para você é: se você acha que vai para o nada, tudo bem. Se você é gota e vai para o oceano, ok. Se você acha que você é uma gota que vai virar uma outra coisa depois, ok também. Aliás, desculpa, eu não quero ser desrespeitoso com nada e com ninguém. Mas dependendo de quem você é como gota hoje, a próxima gota vai sofrer bastante. Ou talvez ela tenha uma boa experiência. Então eu perguntaria para você: quem é o você que está se entregando para a próxima gota? Que tipo de ser humano é você que vai se entregar para a próxima gota? Ou quem é o você hoje, nesse corpo corruptível e imortal, que quando morrer vai se encontrar aqui e vai receber um corpo incorruptível e imortal e é para sempre. E vai viver no eterno agora, como disse o Agostinho. Quem é o você? Acho que era isso por enquanto. Muito obrigado. Até já. A gente começa as perguntas e as reflexões para o grupo, para o Ed, para todo mundo. Fiquem à vontade para também mandar as perguntas para no Instagram. No nosso Instagram, por favor, passem para frente. Fiquem à vontade para pegar o microfone, meus queridos, e responderem. A primeira pergunta que surge a partir da palavra contingência, que o Ed fala. E aí a pergunta é: vocês acham que, por mais que a morte seja certa para todos, as pessoas veem isso como uma contingência da vida? Como um acaso absolutamente inesperado? As pessoas não acham, as pessoas acham que não vai acontecer com elas a morte, ou que não vai acontecer a morte nas próprias famílias. É isso que as pessoas pensam? Vamos lá. Bom, estão me ouvindo? Sim. Boa noite a todos. Boa noite. Pergunta de $1 milhão essa. E, Ed, quero devolver que eu que fiquei com medo de você. Depois de toda essa apresentação. Eu penso que sim, Andréia. Eu acredito que a maneira como a gente tem lidado com esses assuntos relacionados à morte e finitude, sobretudo como a gente enfrenta e como, por outro lado, também a gente vai criando artifícios e meios tentando, como Ed disse, enganar a morte, eu acho que, no fundo, isso mostra o quanto a gente não está lidando bem com essa temática, com essa questão de se entender enquanto um ser finito, né? Então, eu penso que existe, sim, muita coisa que mudou de um tempo para cá em relação às conversas, a discussões como essas que nós estamos tendo aqui hoje, né? Mas a grande maioria ainda insiste em negar essa temática, insiste em negar
a própria finitude. E talvez por conta disso a gente tenha tanto sofrimento, e talvez por conta disso o homem pós-moderno sofra tanto, porque a morte angustia, né? A morte gera muitas vezes esse sofrimento por perceber que uma hora acaba. Perfeito. E a gente tem, né, uma questão, Ed, para todos, que quando alguém falece, e vai continuar sendo trágico, e a gente nunca desmerece o sofrimento de alguém, tendo essa pessoa falecido com 85, 95, 105 anos, né, como a gente fala no grupo, é sempre um sofrimento. Mas, às vezes, a gente vê assim, nossa, ele tinha 102 anos, que surpresa. E, às vezes, não é uma surpresa uma pessoa de 102 anos falecer, né? E todo mundo vai acontecer, né? Como diz o Chico, nosso coordenador do grupo de sentido, desculpa dar essa notícia a todos, mas a gente vai morrer um dia, né? Enfim, e o nosso grupo está aqui para isso. A reflexão sobre a morte, como diz o pastor Ed, faz ficarmos mais agradecidos à vida, Ed? Deveria, né? A consciência da finitude traz para nós o senso de valor. Aquilo que é breve deve ser valorizado. Aquilo que acaba deve ser valorizado. E essa experiência humana aqui, ela vai acabar. Então, aliás, tempo é uma coisa que a gente não recupera nunca, né? Tem muita coisa que a gente recupera quando perde, mas tempo não. Então, sim, a consciência da finitude deve nos devolver a vida, né? E a angústia justamente é porque a gente não quer que acabe. Como diz o Rubem Alves, né, ele fala, eu não tenho medo da morte, eu tenho pena. Né, então eu tenho pena de que eu vou morrer, então eu me agarro à vida. Né, o meu epitáfio vai ser aqui jaz um contrariado. Nos atendimentos dos psicólogos, quando tratam os enlutados, vocês veem as pessoas religiosas, independente da religião, entenderem melhor o processo ou os ateus? Psicólogos. Camila, vai lá. Vai lá. Pode ir. Acho que boa noite também a todos. Essa é uma questão bem importante, né? A gente entende que no processo de luto, né, a religiosidade é um meio, né, bastante favorável para o processo, né, do luto, porque de alguma forma nesse atravessamento, né, de como é que você vai ressignificar essa perda, né, que a pessoa está diante de uma dor muitas vezes insuportável, né, ela perde toda a referência, né, de vida. Se ela não tiver, ela vai ter que fazer esse trabalho de ressignificar. Em geral, a religiosidade é o que ajuda, ela é uma das ferramentas, um excelente mediador, inclusive para poder ajudar esse processo de ressignificação por conta dos rituais, por conta das crenças, né? Então, de alguma forma, além da questão da própria comunidade, né? Dependendo do quanto a pessoa se sente pertencente, né, a um grupo, isso é o que a gente chama aí de rede de apoio, que hoje a gente sabe que cada vez mais escasso, né, na nossa sociedade, no nosso tempo, né, em que a gente tem tanta individualidade. Então, de alguma forma, acaba favorecendo. Mas a gente também sabe, né, que não é uma receita, né? Acho que a religiosidade, se ela não for vivida como uma crença, como um significado pessoal, ela só é uma tarefa, né? Ela só é cumprir rituais, ela é só cumprir uma agenda e não vai ajudar em nada. Então, depende do quanto a religiosidade é vivida por essa pessoa, né? Perfeito. Ed, os rituais, eu vou até fazer uma pergunta que não estava aqui, gente, porque a gente é assim. Esses rituais na igreja, você vê as pessoas absolutamente se sentindo confortadas pelos rituais? Rituais de velório, Exatamente, tipo isso? Exatamente. Vejo muito. Vejo muito. Ali é o lugar do choro necessário, do choro permitido. Isso que a Camila falou, de ter a rede de apoio, né? A comunidade é uma grande família estendida. Chorar dentro de um abraço.
é chorar diferente. Né? Quem sofre sozinho sofre 2 vezes, o sofrimento em si e o sofrimento de sofrer só. Né? Então, o ritual religioso, ele se presta ao papel do consolo. Não apenas a fé daquele que vai o prepara para ir, porque vai a partir de profundas convicções e vai com esperança, vai pronto para ir, mas também aqueles que ficam amparados e encontram um lugar seguro para chorar. Chorar, como diz o Paulo apóstolo, chorar não como quem não tem esperança. Porque diante da morte a gente chora, né? A Bíblia fala que Jesus, quando chega diante de Lázaro, que ele ressuscita dali a 2 minutos, ele chora. Eu gosto de lembrar que alguém poderia dizer assim, né? Imagina um anjo, Jesus lá vai ressuscitar o Lázaro e Jesus está chorando, né? Aí o anjo ia falar assim, você não vai ressuscitar o cara? Por que você está chorando? Eu falei, vou ressuscitar o cara, mas é daqui a 2 minutos. Agora ele está morto. Eu vou ficar rindo que ele está morto? Então, diante da morte a gente chora. Jesus chorou. E diante da vida a gente celebra. Então, ter esse acolhimento para o choro é o espaço seguro da consolação. Sim, vejo. Essa próxima pergunta não tem resposta. Então, eu vou lançar aqui, vocês que se viram. Essa é para o Labô. Vocês que se viram. Essa aí é para o Labô. Mas ela é tão interessante que a gente vai fazer. Se eu venço a morte pela ressurreição, quando eu ressuscito sou eu, certo? Mas sou com minhas memórias? Sou eu com minhas experiências individuais? Eu acho que tem uma resposta lógica. Por favor. Porque se você não tem memórias se você não tem memórias, você não é você. Você só é você porque você tem memórias. Porque se eu acordar amanhã de manhã, me olhar no espelho e não souber quem eu não sou eu. Então, quando você ressuscita, você ressuscita. A redenção da existência é justamente isso, pacificar as memórias, pacificar essas sombras da alma, essa é a experiência do perdão, essa é a experiência da superação da culpa, essa é a experiência da superação da condenação, do medo, do castigo, do divino. Sim, eu com as minhas memórias redimidas, eu com as minhas memórias ressignificadas. A gente ressignifica a memória na terapia, na psicanálise, não vai ressignificar na ressurreição? Não é? É uma questão, né? Uma questão. Eu vou juntar 2 perguntas. Esse eu que vence a morte não é um eu que já passou pela morte da finitude e só é capaz de vencer por participação da vida em Deus? Dado que, na perspectiva cristã, a ressurreição passa pela morte do homem velho. E aí vem 2 perguntas. Em que medida se pode associar essa morte ao suicídio? E falando em suicídio, infelizmente, a gente está falando desse assunto aqui. Os suicídios, parece, estão crescendo, principalmente entre jovens. O grupo tem percebido ou estudado isso? Camila. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Sim, né, é um dado triste, mas um dado real. E acho que tudo do que a gente vem discutindo, né, em relação a morte, né, pelo menos da forma que a gente vem tentando ampliar, a morte já é algo que nos angustia, né, na nossa natureza. E o suicídio ele traz bem entre aspas um plus, né, em toda essa complexidade que a morte nos apresenta. E realmente é um cenário que é preocupante e é uma progressão, né, uma desconexão contínua do homem, né, pensando no homem com a sua própria natureza, né? Então, se a gente for pensar nesse pavor, muitas vezes, que a morte nos desperta, a intenção não é trazer a morte para um lugar de romantismo, que legal, né? Mas de colocá-la dentro de um lugar da nossa própria natureza, que é isso que a gente vem se afastando. Então, o suicídio ele vai nesse lugar que é uma completa desconexão com o sentido da vida, né? E isso a gente não necessariamente a gente vai tratar
com uma determinada técnica, né? A gente sempre entende, a gente olha para o sujeito, né? Assim, para a pessoa que está em sofrimento, não o que ela está sofrendo. E isso é muito delicado e muito complexo, e é um processo. Então, e é uma questão multifatorial. A gente não pode olhar para todo esse fenômeno achando que a pessoa está em sofrimento porque entrou numa depressão profunda, ou porque ela perdeu um emprego, ou porque ela perdeu um ente querido, e não olhando para o cenário onde isso tudo onde ela está inserida. Então, é um dado, sim, alarmante, mas é um dado que precisa ser contemplado de diversas áreas do conhecimento, né? Não só dentro da psicologia. Nós estamos ali, talvez, numa perspectiva mais próxima dessa realidade, mas essa é uma realidade que atinge a todos nós, né? E assim como a morte nos atravessa, o suicídio também, infelizmente, nos atravessa, seja de uma forma indireta ou direta, até porque isso é muito público, né? Então, quando pessoas famosas se suicidam, isso entra na nossa vida de alguma maneira. Então, a gente não pode deixar de olhar para esse lugar. Perfeito. Como grupo de apoio ao luto, é uma pessoa que tem um grupo de apoio ao luto perguntando, gente, o que mais ouvimos é: eu tenho raiva de Deus. No campo da espiritualidade, e aí passo a palavra para o Ed, para quem quiser responder também, que Deus é esse que deu e tirou a vida? Eu deixo para quem quiser responder. Não quero essa responder segunda essa, opção. gente. Não, vamos pular, por favor. Eu não quero responder. Posso? Por favor, Cris. Eu Fala, sempre Cris. acho de que o momento da briga com Deus é o melhor momento desse Eu concordo. processo. Eu concordo. Enquanto a gente não tem raiva de Deus, a gente não encontra com Deus. E eu acho que o pior caminho da espiritualidade é quando a gente entra numas de ser advogado de Deus. Então, a minha resposta para quem fez a pergunta é: vai brigar com ele, não pergunta para mim. É a melhor Eu não sou advogado de Deus, eu não tenho que defender Deus para você. Aliás, eu me lembro, Cris, que um dia eu fiz uma visita para uma senhora que lutou contra um câncer durante 8 anos, e os últimos resultados eram assim, devastadores. E eu fui com a Silvia, minha esposa, visitar o casal. E aquela mulher, ela tirava os exames do envelope, punha no envelope, tirava do envelope, punha no envelope, e falava, e com essa raiva de Deus, hein? Sim. E aí, eu lá sentado, eu era o pastor, e aí tem aquela hora da conversa que a pessoa para de falar e olha para o pastor e tipo... E nessa hora eu lembro que na hora que ela acabou de falar, ela estava Velho Testamento com Deus, assim. Aí ela olhou para mim... Ela falou: então, pastor, o que o senhor acha? Eu falei assim: eu estou muito curioso para saber como é que Deus vai sair dessa enrascada que ele se meteu contigo. Eu falei, não sei. Mas eu concordo, gênero, número e grau, que a gente tem que ir para o... Porque esse é o momento... Te interrompi, né? Pensando Desculpa. no grupo, esse é o momento onde as outras coisas já foram desconstruídas. O embate com a fé, né, principalmente vindo da pessoa religiosa, né, é um embate verdadeiro daquilo que, de certa forma, né, forma a nossa história. Né? Eu digo alto que não quero. E tenho a resposta de que é assim. Olha que briga. É a briga real. É a briga com o nosso desejo e com aquilo que a gente não quer. Existe alguém em nós que não quer morrer. E acho que essa briga é importante. Em relação ao outro, existe alguém em nós que não quer perder. Então, acho que quando chega no lugar da briga com Deus, é a briga com o mistério do que somos. Né? Nós estamos enfrentando verdadeiramente quem somos. Talvez seja um lugar de menos mentira, porque nós estamos falando muito das mentiras aqui. Né? Sim. Por isso que eu acho que é uma boa briga essa. Será que não foi isso que Jesus foi fazer no Getsemane? Este é um momento sensacional no Getsemane, né? É um momento onde este humano vive, como dizia Pascal, uma angústia infinita. Se possível, passa de mim esse cálice. É um atrevido submisso, né? Um atrevido, é um contrariado obediente, né? Se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Mas ele está em conflito. Né?
E ele vai para o Getsemane para isso aí. E, inclusive, a expressão bíblica é: minha alma está angustiada até a morte. Minha alma está angustiada até a morte. O doutorado da Cris foi sobre Kierkegaard e Heschel. Oxi, por que eu fui falar de Kierkegaard? Tá certo? Porque eu falei. Só queria fazer essa colocação. Desculpa aí. Quem sou eu para dizer que não? Peraí, gente, que tem tanta pergunta, agora eu estou ficando confusa. Quem acredita em ressurreição ou comunicação com o além tem mais tranquilidade em lidar com a morte dos familiares? Fala, Cris. Boa noite para todos. Boa noite. Eu acho que não. O espiritismo, um pouco que eu conheço, realmente tem essa questão que haveria uma tranquilidade. Morreu, mas a gente vai se reencontrar depois. E, na verdade, a morte é sempre... ela escancara a nossa fragilidade, a nossa incapacidade, a nossa impotência diante do fato inevitável. A morte existe, nós somos a finitude da nossa vida. E, como foi dito agora, a gente não quer morrer, é difícil isso. E a modernidade ainda facilitou mais isso, porque a medicina, o avanço, nos fez acreditar, nos trouxe a ilusão que nós podemos tudo, que nós podemos viver eternamente jovens, que nós vamos descobrir novas coisas, porque quando a gente fica doente, a primeira coisa, mas cadê o remédio? Cadê a saída? E isso nos tornou mais frágeis, porque nos afastou mais ainda do principal, que é a finitude, é aprender a morrer, que é aprender a viver, na verdade, como Montaigne, né? E isso nos afasta. Então, diante da morte, a primeira pergunta: por que eu? Por que comigo? Por que meu ente querido? E é a briga com Deus. Mas, na verdade, não interessa a religião que você segue, e não interessa se você é ateu. O que acontece é que a gente não encara a morte, a gente não se prepara para isso. E até citando um pouco o budismo, ele fala que o nosso sofrimento vem de um apego equivocado. Não que a gente não tenha que ter vínculos, mas porque a gente não entende que a vida tem momentos, a vida é sofrimento, alegrias e morte. Vai chegar esse momento. Então, essa questão de só porque eu sou espírita e sei que eu vou morrer, quer dizer, presumo que depois que eu for morrer eu vou encontrar meus parentes, isso não consola, isso não basta, precisa mais. Então, na verdade, a gente precisaria conversar mais, entender mais da finitude, que nós somos limitados, nós temos, nossa potência tem limites. Então, a partir do momento que você começa a entender isso, a acolher esse momento, esse conhecimento do seu eu, aí você vai enfrentar melhor a morte. Não é que vai evitar o sofrimento, mas acolher melhor. E eu acredito até, quando você perguntou, né, voltando um pouquinho, quem é esse você que você vai encontrar? Eu acho que esse você vai ser trabalhado na vida. Então, é aí, nesse momento que eu perdi meu ente, eu briguei com Deus, mas eu resisti. Então, é nesse momento. E até citando, então, só para abusar um pouquinho o Rubem Alves, que eu achei muito lindo uma frase dele, que ele fala do medo da morte, né? E ele fala que o medo não é uma perturbação psicológica. O medo é parte da alma. E o importante é o que o medo vai fazer, o que você vai fazer com o medo. O medo vai te fazer rastejar ou o medo vai te fazer voar? Se você se encolhe e rasteja, você vai viver a morte na sua vida. Mas, independentemente do medo, você enfrenta e voa, você superou a morte. E você vai morrer quando a morte chegar. Achei isso muito lindo. Lindo, Cris. Seria a morte do outro a morte de um pouco de mim?
Gente, depois a gente vai ter que sair e tomar alguma coisa, né? Sempre. Sempre a morte do outro é a morte de um pouco de mim. Porque existe algo que eu sou em relação com a crise. Quando eu morro, isso que a crise é em relação comigo, morre também. Então, sempre na morte do outro, a gente morre um pouco. Não resta dúvida. Ed, boa noite. Eu acho que nessa morte do outro, mais do que a gente morrer um pouco, a gente nunca mais vai ser o mesmo, né? A vida não vai mais ser a mesma. Tem uma analogia, que ela é meio boba, mas eu gosto muito, que é aquela analogia da garrafa de bolinha, né? Uma pessoa que é próxima da gente, um parente, um amigo, um filho, até um animalzinho de estimação, alguém que é muito presente para a gente morre, é como se a gente tirasse uma bolinha dali. Então, aquela garrafa ela vai ter que se reacomodar de outro jeito. Então, isso também é morrer um pouco, para poder viver de um outro jeito diferente que nos dê a condição de acomodar aquela morte. Fique com o microfone, porque tem uma pergunta para você, Lígia. Gostaria de ouvir a Lígia, porque também sou geóloga, e nós aprendemos que o universo é finito. Nós viemos de uma grande explosão, e um dia isso vai acabar, pelo menos de modo como conhecemos hoje. Então, lidamos com a finitude em diversas escalas de tempo. Como encaixar a nossa finitude e a crença de ressurreição ou reencarnação num universo que tende a desaparecer? O que você acha, Lígia? É uma pergunta, né? Na geologia, a gente tem uma frase que é assim: a gente não tem vestígio de um começo e também não tem um vestígio desse fim. A gente não sabe quando vai ser. Mas eu acho que dentro dessa imensidão que é o universo, a nossa vida é uma coisa muito pequenininha, né? Então, talvez uma reflexão que eu devolvo para ela é pensar nesse espaço muito pequenininho que é a nossa vida, frente ao universo, o que a gente pode fazer para lidar melhor com quem a gente é, né? Porque o Ed ele falou muito de vencer a morte. E, independente da nossa crença, de que exista uma vida depois, ou que a gente vai ressuscitar, ou a história da gota do oceano, eu acho que a gente, mais do que ficar pensando em vencer a morte, é como acomodar melhor quem a gente é, a nossa vida, e o que a gente pode fazer aqui agora, porque a vida é agora, né? É hoje, é amanhã. Então, assim, é tudo que a gente pode pensar. O depois, a gente vai ver depois, né? Porque, afinal de contas, a morte, ela não vai dar para a gente se livrar dela, né? A gente vai ter que acomodar também essa finitude, essa consciência da morte nesse agora pequenininho, que é o que a gente tem para viver. Perfeito. Ou fazer o que o Krenak falou, né? O que a gente pode fazer para adiar o fim do mundo. Exato. Neste mundo de inteligência artificial, será que vamos lidar com as vozes e robôs e imagens dos nossos futuros mortos para sempre? A gente discutiu no grupo, né, uma vez, se alguém quiser falar, mas eu lembro de alguém que trouxe essa reflexão, essa reportagem, não foi, Cleiton? Que era a questão de uma família... Era no Japão, gente? Por favor, gente, ajuda aqui, colabora com a memória da titia. Simulava... tinham perdido uma filha e foi feita como se fosse uma nova criança, digamos assim, que tinha a mesma voz, que tinha as mesmas, né, com óculos especial, como se a criança ficasse ali, né, não teria essa finitude. Então, é isso. Será que a gente vai lidar com isso nesse mundo de inteligência artificial? O que vocês acham? Eu vi isso aí no Black Mirror. Mas é real isso, Ed. Teve um cara que perdeu a esposa, ele recebeu pelo correio uma caixa com a boneca igual a mulher dele. Então. E que tinha todo o mecanismo lá que falava, construía frases igual a mulher dele construía. Tipo assim, ele arrumou uma mulher clone lá. É isso aí. Para viver com ela, e ela virou um monstro, esse negócio aqui. Mas é Black Mirror. É Black Eu Mirror. não sei, mas isso foi uma
Foi uma questão real. Então, Né, eu acho interessante esse tipo de pergunta, não sei quem fez, mas como me interpela, que eu já não sei lidar nem com gente com carne e osso, eu já tenho que aprender a lidar com o robô, sabe, com a inteligência. Eu não sei lidar nem com... É isso, a gente não consegue lidar aqui, ó, olho no olho, touch, corpo, carne, sabe? E aí a gente está preocupado com a inteligência artificial. Acho que a gente tem que se preocupar. Sim. Mas eu estou com a Lígia aí, que é mais aqui, é agora, é a vida que está aqui, quem está do meu lado. Uhum. São muitas perguntas. Obrigada, eu podia voltar no comentário dela lá, voltar. Que é da morte do outro, né? Eu lembrei do Harold Kushner, no livro dele, Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas, ele fala que as pessoas que nós amamos e que morrem, nós podemos transformá-las em, palavras do Kushner, mártires de Deus e mártires do diabo. Que quando a morte de uma pessoa que você ama destrói a sua vida, você a transformou num mártir do diabo, porque a morte de uma matou duas ou mais. E quando a morte de uma pessoa que você ama, você vive em homenagem, vive bem e vive de maneira bela em homenagem a esse outro que se foi, que você transforma esse outro num mártir de Deus, tipo isso. Eu acho que é interessante isso, a maneira como nós vivemos a falta de quem amamos, se honra essa falta ou se... encontrei o adjetivo que eu não encontrei agora. Falar de um assunto que já veio essa pergunta, eu acho que vai vir para a Lu. A questão de como lidar e falar de morte com crianças. Devemos falar com as crianças e falar exatamente a realidade? Por exemplo, esta fala de vovô, vovó, titio, virou estrelinha. Ainda é possível? Pô, porque o vovô... eu não sei, gente. O vovô. Alguém aí. Tem o tataravô. Boa noite. A gente estuda bastante o luto, a morte, e a gente tem que agradecer que hoje podemos falar sobre isso abertamente, de uma forma um pouco mais aberta. Inclusive, estamos aqui falando sobre isso, que há pouco tempo atrás, não sei se seria possível, não sei se a pandemia abriu um pouco esse espaço também. Uhum. E sobre a criança, acaba acontecendo um sofrimento duplo, porque a criança, de certa forma, as pessoas não querem falar com ela sobre morte. Só que a vida e a morte, ela tá no meio de nós. Não tem como fugir disso, ninguém vai te poupar, porque você tem 8, 9, 10 anos, 2 anos, ninguém te poupa. Eu gosto muito da história que a Cris cita do peixinho, que às vezes a mãe quer poupar a criança de conhecer a finitude. Ela tem um aquário, aquele peixinho morre, e a mãe vai substituindo aquele peixinho, e a criança acha que ele é infinito. Tem filmes também que abordam isso. Então, a criança vai nascendo com esse mito. Então, ela não consegue enfrentar a morte. Será que isso é bom para a criança? Será que a gente está fazendo um benefício a ela? Ou é melhor trazer esse assunto para um papo na mesa, para uma sala de jantar, para falar, vamos fazer essa vida valer a pena? Vamos aproveitar cada momento? Vamos fazer isso aqui especial? Porque a gente é finito. Então, eu tenho filhos, eu tenho 2 crianças, e eu penso muito sobre isso. Eu quero deixar para eles o melhor, eu quero deixar uma boa memória, sabe? Acho que até uma forma da gente se eternizar. Eu quero deixar, o que eu vou deixar para os meus filhos? De que forma eu vou prepará-los para um dia se eu não estiver presente aqui? Acho que é triste, mas não somos infinitos. Perfeito. Lu, tem algum livro que você lembra, assim, o que a gente tenha visto? A gente assistiu no YouTube o Pássaro Azul, que é muito bonitinho, que ele lida com... Quem fez isso? Você lembra? Não lembro, é muito bonito. Mas se quem quiser alguma referência, eu posso depois fornecer. Isso. Tem o Menina Nina, do Ziraldo, que fala sobre a morte da avó, de uma forma muito delicada. Menina Nina. Menina Nina. Inclusive, eu cheguei até vocês, eu sou grata, muito grata, por causa desse assunto, porque falta muito material para falar de luto com criança. E eu me especializei em literatura infantil, eu fui procurar. E falta, as pessoas, de certa forma, as poupam e a gente não tem muito material.
Mas tem alguns, né? Tem Acho que a bastante. gente pode... Estou lembrando aqui, mas acho que a gente tem alguns livros. A Cris tem um livro muito bom sobre a adolescência. Aí o meu é um pouquinho mais para adolescência, mais e pra é um livro adolescência. fora de lugar, né? Porque o adolescente não gosta de falar sobre morte, então quem lê o livro são os adultos. Certo. Porque se compra para adolescente, quem lê o livro é o adulto que acaba chegando, né? E de alguma forma. Mas para a criança pequena, a gente tem acho que quem estiver interessado em entrar em contato com a gente, porque tem umas boas referências. A gente tem uma bibliografia. Né? Tem contos sobre a morte que eu acho que são Aquele muito o interessantes. dia que Ricardo Azevedo. É que ele compilou aqueles contos da Os morte. contos de enganar que a são morte. interessantes, Sim. de enganar a morte. Cris, Muito tem bom. aquele o dia que o passarinho não cantou. O dia que o passarinho Dia que o cantou passarinho cantou. de uma colega nossa aqui do Lelu. Eu estou com a memória ruim, mas ela é uma Não, colega depois a nossa, gente- não sei se... E Não às falta vezes, bibliografia. esse negócio de estrelinha não basta para criança. Porque eu já ouvi uma história de uma criança, a gente estava no avião, pegou um avião, e ela acreditava que a avó virou uma estrelinha. Ela falava, tipo, e aí? Agora eu vou encontrar com ela. Né? Claro. Então, Essa não é uma basta. história real, tá? Eu conto ela porque ela faz parte de... Entrou, eu te juro que eu não... Não, na verdade, Lembrei da essa história, né, de uma criança que olhava para o avião e chorava, né, e ela tinha essa... Aí a mãe perguntou, ela falou assim, não, mas é porque eu quero que a minha avó volte. Ela está no céu há muito tempo, eu quero que ela volte. E aí, porque sabe essa coisa do ir para o céu, do virar estrelinha, aquela estrela... A crença da família, ela cabe na crença da criança, né, Lu? Agora, quando a gente tenta fazer essa negação, tirar da frente, né? Não vamos falar de coisas ruins para a criança, não? Às vezes fala que foi viajar, e a criança fica esperando a pessoa voltar. Fica esperando, porque ela é muito concreta. Ela fica esperando. Claro. Tem o meu ponto eletrônico, está me dizendo do pato, a morte e a tulipa. Na realidade, é a Sandra ali, minha querida. Obrigada, Sandra. A gente não tem ponto Tem um eletrônico. outro também muito bom, eu Fala. não me recordo o nome do autor, mas que é Pode Chorar Coração, mas Fique Inteiro. É lindo. E é um livro muito legal para trabalhar com crianças. Muito bom também. Sobre esse viu? aspecto do luto. E, sobretudo, para que a gente consiga perceber que, mesmo diante de situações como essas, de perdas, de morte, mas da maneira da criança, ela vai acomodando a informação. A gente, muitas vezes, acha que ela não consegue entender, né, que ela não dá conta de saber o que aconteceu. Claro que precisa ter todo cuidado ali, muitas vezes, sobre como compartilhar isso com a criança, mas que, muitas vezes, essa ideia de protegê-la é muito mais nossa, dos adultos, do que da própria criança, que vai adaptando ali essa situação à realidade, né, e que faz parte. É proteger do sofrimento, né? A tal briga. É proteger do sofrimento, porque ela sofre, ela chora, ela não quer também, ela sente saudades, e a gente não sustenta esse sofrimento. Na ânsia saber viver, Ed, existe um risco de tendermos a uma busca desenfreada por prazer, uma espécie de só se vive uma vez? Eu acho que aí já parte de uma afirmação de que viver é prazer e prazer equivale à vida, né? Será que prazer é o valor máximo da vida? Prazer é o valor máximo da existência? Lembrando aí do que eu falei do início, né? O prazer é muito mundo sensível, né? O prazer é do corpo, o prazer é da carne, o prazer... Eu acho que sim, mas eu tenho medo de cair no clichê, de que as pessoas querem viver e querem buscar o prazer e achando que, tendo prazer, vão viver mais. Eu deixaria uma interrogação, não sei como elaborar melhor, mas a interrogação que eu faço é de onde tiramos a ideia de que prazer é o valor máximo da existência. Existiriam outros valores maiores do que o prazer? A mãe, diante do sofrimento do filho, está pensando no prazer. O nosso imaginário diz que a mãe, inclusive, optaria pelo
pelo sofrimento substitutivo, né? Eu tiro o sofrimento do meu filho e pego o sofrimento para mim. Ela vai dizer, bom, isso aí é a forma da mãe ter prazer sofrendo pelo outro? Sei lá, aí já é muita psicanálise. Sim. E não, gente, tem alguém aqui falando da questão da idade da criança. Claro, né? Existem idades e idades para se conversar desse assunto, né, Lu? E tem que adaptar um pouco, às vezes, a linguagem para a criança entender sobre o assunto, sabe? Então, tipo, meu filho falou, é só pegar um balão, ele estava combinando com outro amiguinho. Na verdade, a gente subestima as crianças, né? Então, tipo, a gente acha que a criança vai entender, e às vezes ela entende muito melhor do que nós. Tipo, eu conheci uma criança que a mãe perdeu um filho antes dessa criança nascer, ele soube da história. Eu peguei o meu filho, na época, com 4 anos, sentado um na frente do outro, combinando de montar um balão, que eles iam subir para encontrar com a pessoa. E as crianças têm uma forma de elaborar, por isso que a gente tem que ser muito cuidadoso, sabe? E saber conversar de acordo com a linguagem e a capacidade cognitiva de cada idade. É disso, é uma coisa que aparece, conversar com os pais que perguntam para você em relação a como lidar e contar para as crianças? Comigo diretamente não, mas na igreja sim, tem um apoio para os pais, com o nosso programa de cuidado com as crianças, isso sim, mas comigo diretamente eu não me recordo de uma experiência nesse sentido. Teve um tempo também que a criança participava do processo ela via na sala o caixão, sim. Ela participava de todo o processo de luto, antigamente era assim, e de um tempo para cá começaram a afastar a criança desse processo do ritual. Antes, a gente já está caminhando para o final, e tem algumas questões que eu quero fazer antes de encerrar. A questão da pandemia. Qual foi a mudança, né? Não enterrar seus mortos e não enfrentar velórios. Como é que a pandemia enfrentou e se isso já mudou por completo e as pessoas recuperaram esse entendimento? Esse entendimento não, esse ritual. Eu acho que foi uma das violências mais absurdas em que nós cruzamos uma linha. Não sei se está correto falar isso, o George Agamben falou isso, que nós cruzamos a linha da barbárie quando nós permitimos que o Estado sequestrasse os nossos mortos e nos impedisse de sepultá-los e de chorá-los e de honrá-los e de ritualizá-los, né? Isso foi uma violência que nós sofremos e eu acho que existe muito luto não feito do tempo da pandemia. Luto que não foi possível de ser feito e nós estamos lidando com isso no pós-pandemia. As ausências dessas tantas mortes na pandemia estão sendo vindo à tona agora. Eu, pessoalmente, acho que o mundo piorou depois da pandemia. A gente tinha aquela ideia de que a pandemia ia fazer o mundo melhorar. Eu acho que o mundo piorou. As nossas doenças, as nossas enfermidades da alma, todas elas parece que foram desenterradas, apareceram. A pandemia, se teve uma coisa, se é possível dizer que tem uma coisa boa na pandemia, é que ela levantou o véu e a gente começou a se enxergar de fato o que estava velado, mascarado, oculto, agora está meio explícito, né? Esse mundo feio que a gente vive, eu acho que é um mundo sem escrúpulos diante do horror que nós vivemos na pandemia. Então, eu penso que nós ainda estamos no luto da pandemia, eu não sei se nós estamos conseguindo elaborar bem elaborado o luto da pandemia. 2 colocações antes da gente colocar. Quero contar hoje que faz 37 anos que meu pai morreu. E essa questão de como a gente morre um pouco me tocou muito, porque foi exatamente o dia que senti, o jeito que eu senti. O dia 13 de setembro sempre será um dia de luto para mim. E a Debbie, quem é a Debbie que escreveu? Querida, um abraço. Escreve aqui e ela nos dá um exemplo empírico que pode fazer 1 ano, pode fazer 37, pode fazer 45, e a gente continua sentindo isso. Então, e eu
faço a última pergunta. Desculpe, que a gente não consegue falar tudo. Como poder dizer minimamente algo para confortar para alguém que está aqui enlutado e mexido por todas as falas? Agora é com vocês. Eu acho que o enlutado ele precisa ser ouvido. E às vezes a gente fica muito ansioso, muito agoniado em deixar o enlutado feliz já. A gente não consegue. A nossa ansiedade às vezes é maior que a do enlutado. Então a gente está tão preocupado em deixar ele bem, de tirar aquilo que tudo volta ao normal, que nada mais fica desequilibrado, que a gente fala demais. E esquece que o enlutado precisa ser ouvido, ele quer falar. E às vezes até um abraço só. Exato. Sentir ele chorar e depois deixar ele falar. E assim se conhecer o outro. Então, eu acho que é essa necessidade, não é a tanta preocupação do que falar. A gente não precisa ficar tão agoniado. Ouvir o enlutado, entendê-lo, e aí, se tiver que falar alguma coisa, mas esperar, calma, acalmar a própria ansiedade antes de cuidar do enlutado. Eu acho isso. Ed. Eu concordo, eu não tem nada a ver com o luto em si, mas eu lembrei do momento mais íntimo e afetivo da Madre Teresa nas suas orações. Alguém perguntou para ela o que ela fala com Deus quando ora, e ela respondeu: eu não falo, eu só escuto. Então o que Deus fala com a senhora? Ele não fala, ele só escuta. Eu acho que diante da morte e do luto de alguém, a gente não fala, a gente só escuta. E a pessoa que está sendo escutada vai escutar muita coisa no nosso silêncio, no nosso abraço, na nossa reverência, no nosso amor, na nossa doação por ela. Cleiton, pode falar. Tem algo que eu considero muito importante, e enquanto profissional da psicologia, até fazendo cumprir o que eu penso que deve ser o dever de todos os profissionais, que é democratizar e praticar a psicoeducação de maneira que a gente consiga levar informações coerentes para mais pessoas, ampliar isso. Então, para essa pessoa que mandou essa mensagem, eu gostaria de compartilhar uma informação que pode ser muito interessante, sobretudo para desmistificar um pouco alguns mitos que existem. Né? Então, se em algum momento essa pessoa se deparar com algo relacionado a uma ideia de fases do luto, ou de superar o luto, que isso não existe. Né? Esse conceito de fases do luto ele é muito compartilhado hoje em dia, graças aí, e tem total respeito à autora, né, deste conceito, que é Elizabeth Kubler-Ross, mas a época, quando desenvolvido, foi baseado numa ideia de análise de pessoas em fim de vida, em final de vida. E muita gente, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes isso gera angústia. Muitas vezes os pacientes chegam no consultório e dizem: eu já passei pela aceitação, eu já passei pela raiva, pela barganha, e a aceitação não vem. E não vai vir. Né? Porque a ideia do processo de luto não é algo para ser superado, para ser ultrapassado como fases de videogame. É algo para ser integrado, né? Ganhar um contorno e um significado a partir da narrativa e da experiência da pessoa enlutada. Né? Aqui temos vários psicólogos, especialistas que trabalham com luto, mas tem uma frase de uma colega psicóloga, Gabriela Caselato, que eu gosto bastante, que ela diz: não somos especialistas em luto, especialista é quem está vivendo o luto. Então, que essa pessoa possa viver o seu luto, né? Que busque uma rede de apoio, que compartilhe, que fale, sem tempo, porque o luto não é o tempo do relógio, é um tempo outro, à medida da experiência de cada um e de cada perda. Antes de eu agradecer meu grupo querido e ao Ed, eu gostaria de convidar todos para que venham todas as primeiras segundas-feiras do mês, outubro, novembro, dezembro, aqui, que temos o nosso evento com os nossos grupos de pesquisa, que é o Arena Labo.
As informações sobre o evento do dia 2 de outubro já estão no ar, no site, onde vocês quiserem, e a gente vai discutir quem é o homem. Também uma discussão tranquila, não é? Também uma discussão tranquila. Aqui no Labo é tudo tranquilo, né, Ed? Uma coisa leve, uma coisa leve. E eu gostaria, então, de agradecer meu grupo querido, minha companheira de anos, Cris. Cris, Lu, Lígia, Camila, Cleiton, Cris, meus amados, Ed Renê, obrigada. Obrigado. E quando a gente abrir, nos próximos dias, as inscrições para o próximo evento, Encontro de Espiritualidade com Ed Renekiewicz, corram. Vai ser dia 18 de outubro. E vamos falar sobre a banalidade do mal. Até lá. Beijo, gente. Até lá. Beijo. Obrigada.